Bem, meus queridos, agora continuando com o nosso estudo de pedologia, ou seja, estudo dos solos, nós vamos ver o que é o perfil do solo. O que é um perfil? Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui o famoso barranco, tá? Então eu vou fazer aqui um barranco, aí você tem aqui o barranco do solo, olha aí o barranquinho, barranco do solo, tá? Então você já passou às vezes numa estrada e você viu aí o barranco do solo. Vou colocar aqui, só para você ter uma ideia, vamos aqui uma calçada, e aqui é a nossa estrada, tá bom? Então, aqui é a nossa estradinha, beleza? E aqui nós temos o tal do barranco do solo. Você vai perceber, quando você olhar o barranco lá do solo, vamos colocar aqui uma vegetação aqui só para você entender, beleza? Então, isso daqui é a parte de cima, isso daqui é a parte de baixo, que já está até pavimentada aqui, beleza? Meus amores, cada vez que você olhar um barranco desse, você vai perceber que existem algumas linhas que dividem camadas do solo. Por que isso? Porque, na verdade, a parte superior do barranco, ela está sujeita à ação do tempo muito maior do que as partes mais profundas. Concordam comigo? Então, olha só o que é que você vai ver. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, aqui um perfil, o que é um perfil? É olhar de lado, nós vamos ver um barranco com as suas respectivas camadas, beleza? Então, tá aqui o nosso desenho, só para você entender o que eu tô falando. Beleza, Sidney? Agora vamos pegar esse perfil e vamos tirar um pedacinho para a gente analisar? Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Pegar esse pedacinho aqui. Vou pegar um pedaço desse solo, tá bom? Aqui, ó. Pronto. Quero um pedaço desse solo daqui, ok? Esse pedaço desse solo, esse perfil, a gente vai chamar de horizontes. Horizontes. Sidney, por que horizontes? Justamente por conta da sua estratificação horizontal, beleza? Então vamos lá. Nós temos lá uma primeira camada, aonde nós temos a vegetação, tá? Então você tem uma primeira camada onde você tem a vegetação. Olha aí. Essa primeira camada, ela tem aqui um perfil bem suave, bem fininho, que a gente chama de perfil O, de orgânico. Orgânico. Olha aí. Então, esse aqui é o famoso horizonte orgânico. É nesse horizonte daqui que nós temos a serrapilheira. É neste horizonte é que é produzido o humus, que é esta fertilização natural. Por exemplo, solos como o amazônico, eles são ricos nessa camada, tá? Que é a camada na qual precipita as folhas das árvores, por exemplo. Beleza? Logo após, você tem a camada que a gente chama de fato de solo, tá? Então, o que é o solo? O solo é justamente essa composição que nós falamos, né? De sedimentos, água, ar, matéria orgânica decomposta do perfil O. Então, a gente vai chamar isso aqui de perfil A, que a gente chama propriamente de solo, tá bom? Então, o solo aqui nada mais é do que esta rocha fragmentada adicionada dos elementos que nós vimos no último vídeo, beleza? É nessa parte daqui que nós temos a fertilização. Essa parte aqui é a parte fértil. Fértil. Ah, Sidney, é aqui que é a parte fértil? É nessa parte que nós vamos ter o quê, ó? As raízes, tá? Então, as raízes das plantas, elas se localizam neste perfil aqui, ó. Então, esse perfil O é o perfil A, desculpa, é o perfil fértil, beleza? Tá? A água vai entrar por aqui, ela vai infiltrar por aqui, beleza? Lembrando aqui, ó, quando você tem a água entrando, a água quando entra, a gente chama de infiltração. Infiltração, ok? Então a água, ela promove o que a gente chama de infiltração. Infiltrar é quando ela entra no solo, perfeito? A partir daí, nós temos um fenômeno que chama-se percolação, que é justamente o caminho que ela faz dentro do solo. Daqui a pouco eu vou colocar ali para vocês. Gente, no próximo perfil, você vai perceber que além do solo, né, desses sedimentos, você tem uma rocha aqui, ó, parcialmente fragmentada, tá? Então, nós temos uma rocha aqui parcialmente fragmentada. A gente chama isso aqui de horizonte B, tá? Esse horizonte B. Aqui a gente chama de subsolo. Subsolo,
Tá? É no subsolo que normalmente vai acontecer um fenômeno que depois nós vamos ver, chamado de laterização. Tá? Então, no O é chamada de infiltração, aqui vai acontecer a infiltração e a lixiviação, e aqui vai acontecer um fenômeno chamado de laterização. Mas depois a gente vai ver isso, tá bom? Então o subsolo ele não é tão rico quanto o ar, não tem tanta matéria orgânica, né? A água que infiltra vai depender do tipo de solo, aqui nós vamos ver isso, classificação dos solos. Esse solo pode ser mais arenoso, então ele é mais permeável. Se ele for mais argiloso, mais compacto, ele é menos permeável. Então a quantidade de água que chega até o B vai depender da permeabilidade do perfil A, do horizonte A, beleza? Beleza, Sidney. E depois vocês vão perceber que existe aqui o que a gente chama de perfil C, aonde nós temos aqui o regolito, a rocha fragmentada, tá bom? Então nós temos aqui a rocha fragmentada, tá bom? Rocha fragmentada, e esse material entre esta rocha, um pouco já sedimentado, a gente chama de regolito. Então isso aqui é o perfil C. Tá? Aqui é onde nós temos o regolito. Regolito, tá bom? Então esta rocha parcialmente fragmentada, não, desculpa, é uma rocha fragmentada, não é solo, não é sedimentos, tá? É um monte de pedra, vamos pensar assim, tá? Grosso modo é um monte de pedra. E finalmente, depois desse monte de pedra, nós temos a estrutura matriz, que é a rocha cristalina, né? Ou o maciço antigo, é o relevo aí magmático ou metamórfico, é a rocha dura, perfeito? Então olha só, que torna-se impermeável. Então o que a gente percebe? Essa água, ela vai penetrar aqui, ó, nesse perfil, vamos colocar aqui, rocha matriz, ok? Vamos colocar aqui perfil R, então isso aqui é a famosa rocha matriz, tá bom? Isso aqui é a famosa rocha matriz. E essa rocha matriz, ela tem uma característica interessante, porque a água, ela vai, e depois de infiltrar, ela vai vir aqui, ó. Ela faz isso, perfeito? Esse caminho daqui, meus amores, a gente chama de percolação. Percolação, tá bom? Então, o que é percolação? Percolação é o trajeto que a água faz dentro do solo. Infiltração é a penetração dela, tá bom? Então lembra disso. Isso aqui é a penetração, isso daqui é o caminho que ela faz, é o percurso dela dentro do solo. Esta água, gente, ela pode atravessar isso aqui, porque ainda assim, por meio destas rochas do regolito, você pode acumular um pouco de água aqui, ó. Se você acumular um pouco de água aqui, por que ela acumula aqui, Sidney? Porque ela não vai passar daqui, ó. Então, esta água daqui, esta água acumulada aqui, ó, a gente chama de lençol freático. Olha a importância da permeabilidade do solo. Então, isso aqui é o famoso lençol. Vamos achar aqui. Isso aqui é o famoso lençol freático. Freático, tá bom? Então, o lençol freático é esta água subterrânea. E outra coisa, não confundir, pelo amor de Deus, isso aqui é diferente de aquífero. Aquífero. Aquífero, meus amores, é água geológica. Aquífero é água geológica. Água geológica. Geológica. Tá bom? Então, água geológica, ou seja, é uma água que ela já está na estrutura da rocha, tá? Então, ela permeou aqui, ou ela foi guardada dentro de um pacote de rocha num período, né, geológico distinto. Ela até pode ter uma alimentação, né? O lençol freático, o aquífero, até pode receber água do meio externo, mas ele já existe. O que nós temos são áreas de recarga de lençol freático, sem problema nenhum. Então, o lençol freático seria que uma rocha, uma água guardada, tá? Essa água daqui seria guardada num tempo geológico. Por isso que é uma água mais limpa, é uma água filtrada pela rocha, perfeito? Agora, o problema é que se essa rocha tiver algumas fissuras, né? Essa rocha pode ter algumas fissuras nela, que pode contribuir para o abastecimento.
Beleza, Sidney. E daí? E daí que se ela contribuir para este abastecimento aqui, se o solo ele tiver sido, né, cultivado, né, manipulado de forma errada, ou, por exemplo, com o uso de agroquímicos, este solo pode contaminar o lençol freático. E é uma água que ela não participa do ciclo hidrológico, então ela não pode ser descontaminada dentro do local. Ela tem que ser bombeada e aí você tem que tratar esta água fora do ambiente dela. Então, uma vez que você contamina o lençol, o aquífero não pode ser descontaminado aqui. A água tem que ser retirada e você descontamina ela fora, perfeito? Então, esse é um problema. Essa água daqui do lençol, ela é capilarizada, ela é novamente absorvida, por exemplo, pelas plantas, ela pode subir pela diferença de pressão, pela percolação, porque a percolação ela pode ser vertical ou horizontal, tá? Se tiver uma capilaridade aqui por diferença de pressão, esta água sobe. E quando ela subir, ela pode novamente ser absorvida aqui pela planta, nas pontes de hidrogênio, que se estabelecem ali nas extremidades das raízes, e ela vai ser conduzida pelo caule e evapotranspirada pelos estômatos das folhas, ou seja, ela volta para o ciclo natural. Então ela sofre um processo de reciclagem. É uma retroalimentação, né? É uma alimentação constante. O aquífero não tem isso. Tranquilo isso para vocês? Então não confundam, por gentileza, aquífero, tá, com lençol freático. Os dois são águas subterrâneas, só que o lençol ele está sobre a rocha matriz. E o aquífero costuma estar dentro de um pacote de rocha, tá? Um pacote de rocha matriz, beleza? Então, tem um print aí, fica com esse horizonte, com esse perfil do solo, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre conservação de solos, tipos de solos e classificação dos solos, beleza? Valeu, galerinha, até a próxima!